Oi, meu oitavo ano querido, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e eu espero que os familiares de vocês também estejam joinha, tá bom? Bom, a gente vai ter uma avaliação que está chegando, então a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? De todo esse conteúdo que a gente vem aprendendo juntinhos, tá? Vai ser do módulo 4 até o módulo 9, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm a opção, né? Não só de ver esse meu resumão que eu vou fazer agora, mas também vocês podem voltar lá no conteúdo, né, que está na plataforma, e tem as outras aulas. Se alguma coisa, né, você não entendeu tão bem, precisa de um suporte maior, reveja aquela aula que eu dei e lá vai estar tudo explicadinho, além de vocês terem a apostila também, né? Na apostila vocês podem pesquisar, tá bom? Então vamos lá. No módulo 4 a gente tinha visto ficção científica, né? Texto de ficção científica. Então vamos lá, né? O que que é um texto de ficção científica? É claro que tem a ver com ciência, né? Tem a ver com questões científicas. E ficção? Ficção versus realidade, né? O que que é realidade? Realidade, eu sou real aqui para vocês. Nesse vídeo, eu sou aqui a demonstração da realidade. Na verdade, eu não vou estar aí, não estou aí com vocês, né? Eu estou na minha casa fazendo alguma outra coisa, enquanto esse vídeo vocês estão vendo, né? Isso daí é uma representação da realidade. Então, mesmo quando a gente faz algum tipo de texto onde foi baseado em fatos reais, baseado em fatos reais não quer dizer que seja realidade, né? É ficção, tá bom? Então a gente não pode esquecer isso. Aí agora a gente tem a questão da verossimilhança para entender, né? Um pouquinho dessa questão da ficção. A gente tem a verossimilhança interna e a verossimilhança externa, que seria verossímil quer dizer uma coisa que parece real, né? Você demonstra aí que aquilo realmente está acontecendo e é possível de acontecer. Quando eu escrevo um texto verossímil, é porque ele causa na gente essa sensação de realidade, de que aquilo pode acontecer de fato. E aí, o que que seria essa verossimilhança externa? É aquela que corresponde à nossa realidade de humanos mesmo, né? Por exemplo, a gente vai falar de um filme, sei lá, de cotidiano de uma família, e aí vai ter uma história, sabe? Esses baseados em fatos reais são muito assim, né? É, coisas que podem acontecer com qualquer pessoa e etc. Aí a gente entende que aquilo poderia ocorrer porque pode ocorrer na vida de qualquer ser humano, beleza? E aí tem a verossimilhança interna. Que o que quer dizer isso? É quando eu tenho aí, por exemplo, um filme que eu vi a trilogia, agora acabei de ver, gente, horas e horas de filme. A trilogia do Senhor dos Anéis. Não sei se alguém aí conhece. Tem um anel, né, que foi forjado lá com o Senhor do Mal, e aí quem usa o anel, ele pode destruir o mundo, enfim. E aí, dentro desse contexto, né, Senhor dos Anéis, eu sei que lá tem elfos, tem bruxos, anões e etc. E tem magia. É um mundo fantástico. Dentro daquele mundo fantástico tem dragões. Então eu sei que ali eu posso aceitar um mundo maravilhoso e fantasioso, porque dentro daquela realidade ali, um anel eu boto no dedo e posso desaparecer, que é uma das coisas que o anel faz. Então, a gente ali, eu acredito que aquilo acontece dentro daquela realidade ali que foi criada para isso. É uma questão de ficção. Então, quando eu tenho um texto de ficção científica, é o que? É você ter um mundo de ficção, né, dessa coisa que não é realidade, e para o lado da ciência. Então, o que, que seria aí um exemplo? Por exemplo, né, hoje a gente vive com um drama da doença câncer, né? Então, poderia hoje fazerem um filme, tá?
que alguém descobriu uma pílulazinha simples, um comprimidinho igual um Dorflex, né, uma Novalgina, que você toma e fica curado de qualquer câncer. Olha que maravilha! Isso é ficção, infelizmente, né? É ficção científica. Chegar a um ponto, né? Normalmente a ficção científica ela é voltada para o futuro. Você pode até fazer nos tempos atuais, mas dá uma rodada aí, porque vão acontecer coisas, né? Os personagens, eles têm um quê de fantasioso, as ações, né? Elas acabam um pouco irreais, né? O que acontece não é muito real, é irrealista, é um pouco subjetiva. A questão do tempo, ah, normalmente leva para o futuro ou para o espaço, né? Texto de ficção científica tem essa questão de viajar no futuro, ou então de mostrar já um futuro diferenciado, né? Eu lembro dos Jacksons, que era maravilhoso, né? E que era para 2000 e sei lá quando, que já passou e não teve nada daquilo de você entrar no seu carro e ele voar e nada disso. Aqueles robôs que faziam tudo. Até tem uns robôs hoje em dia que fazem alguma coisa, mas não é igual os Jacksons não eram. É um desenho, para quem não sabe, tá, gente? Quem quiser, olha na internet aí, busca e vê um episódiozinho que vocês vão gostar, é muito legal. E aí, esse texto de ficção científica é mais voltado para esse lado, né? Do científico e da ficção, né? E realidade, fantasia e etc, tá? Aí a gente foi para o conto de ficção científica, tá? E aí a gente acabou não fazendo, porque era, na verdade, para escrever isso, e a gente já tinha feito exercício, porque ficava muita coisa. Lembra que a gente estava fazendo 2 módulos por semana? Então, como a gente já tinha feito nessa mesma semana e exercício sobre ficção científica, acabou que a gente não produziu o conto de ficção científica. Mas vocês leram, né, contos de ficção científica e sabem como que se faz. O que eu peço que vocês tenham muita atenção? Primeiro, tem um título, né? O conto de ficção, um conto, qualquer conto tem título. Depois, a gente tem entrada de parágrafo. Não pode esquecer a mesma entrada de parágrafo para todos os parágrafos. Aliás, não pode esquecer que tem que ter mais de um parágrafo, né? Não pode fazer um blocão de texto, escrever do início ao finalzinho da linha. Para escrever até o final da linha, às vezes não cabe a palavra, a gente faz separação silábica direitinho, eu sei que vocês já sabem fazer, tá? Bonitinho. Não fica repetindo termos e palavras para não ficar chato. Tem que usar aquele mas também, embora, no entanto, logo depois, logo em seguida. Enfim, vocês sabem que tem aquelas palavrinhas mágicas que ajudam a gente a deixar o texto mais coeso, mais fluido, né? E aí vocês vão usar. O conto, então, ficção científica ficou bem esclarecido, né? Depois a gente passou para o módulo 6, que foi artigo de divulgação científica. Então, tudo ainda para esse lado do científico, só que agora é um artigo de ficção científica. Ele tem outro viés, porque é uma coisa mais para a realidade. Ele vai contar com as pesquisas realizadas de fato sobre ciência, né? Sobre as coisas que você o assunto que você vai abordar. Ele vai ter introdução, que é onde você vai expor o conteúdo daquilo que você vai falar. Vai ter o desenvolvimento, né, que é onde os próximos parágrafos, onde você vai te falar que tipo de pesquisa você fez, né, para falar daquela abordagem, daquele tema, onde você buscou, você precisa de fontes seguras, né, de pessoas que falam sobre o assunto, que elas saibam do que estão falando, que sejam profissionais da área daquilo que você está, do assunto que você está abordando. E depois você conclui, né, retomando e fazendo uma conclusão sobre o tema proposto. Tá? Então, essa questão aí, né, a mesma questão que eu expliquei sobre você produzir o texto e ficar atento aos parágrafos, à escrita. Por favor, escrevam a caneta. Eu preciso enxergar vocês lendo. E eu preciso de uma letra bem caprichadinha, tá bom? Porque a tia tem problema, eu preciso trocar meu óculos
e tudo fechado, não tem como eu mandar fazer outra lente. Então eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Combinado? Aí depois a gente foi para a produção de um vlog sobre essa questão, né, de divulgação científica. No caso, foi aquele texto de atividade física que faz bem para o cérebro e tal, que vocês foram excelentes, maravilhosos, e eu pude matar um pouquinho da saudade de muitos de vocês. Foi muito legal. E tomara que a gente tenha outros vídeos, aliás, na verdade, o 9, né, que eu já tô pulando aqui, mas já tô falando, aproveitando, já que a gente tá falando de vídeo, eu tô esperando a sketch, tá? Eu quero matar a saudade de vocês. A sketch no módulo 9 foi aquela questão de vocês fazerem o texto teatral, um pequeno teatrinho para eu ver, né? No caso, infelizmente individual, né? Poderia ser um monólogo, ou vocês fingirem que estavam tendo diálogo com uma outra pessoa. Não foi isso? Combinado? Estou aguardando ainda. Voltando para o 8, né? O módulo 8 foi a questão do texto teatral ou texto dramático. É como a gente pode chamar um texto teatral. Vocês sabem, porque no início do ano, quando a gente estava juntinho, a gente viu muito disso, né? E vocês já estão muito fera nessa questão de texto teatral. Mas a gente não vai deixar de dar uma pincelada de novo e relembrar algumas coisinhas básicas do texto teatral, tá? Bom, primeiro, existe a questão de monólogo ou diálogo, que foi até o que eu acabei de falar aí sobre a sketch, né? Que vocês poderiam fazer um monólogo ou mesmo fazer um diálogo. O monólogo é você falando consigo mesmo, com a plateia, e o diálogo é quando tem mais de um personagem, tá? Então, existem essas duas possibilidades. No caso, né, se eu pedir para vocês produzirem um texto, eu vou preferir que seja um diálogo para ficar mais criativo, vocês criarem personagens e tal. Claro que não muitos personagens. E aí vem a segunda questão, que é a divisão, né? Como é que se divide uma peça teatral? Você vem com atos, né? Dentro desses atos podem ter as cenas, e no caso eu vou pedir que vocês façam uma cena, né? Se eu pedir teatro, né? Uma produção teatral, pode ser que eu fale assim: proposta 1, produza um texto, um conto de ficção científica. Proposta 2, produza um texto teatral. E aí vou direcionar vocês, como eu sempre faço, vocês já estão acostumados, o que eu quero, quantos personagens, sobre o que eu quero que vocês digam, qual é o enredo, enfim. Eu vou meio que direcionar isso para vocês na prova, tá? Vocês vão ter que estar preparados para tudo. Então, no caso aí, seria só uma cena, tá? Vocês fariam uma cena, porque, né, não caberia coisa muito longa na prova. Vou chamar de avaliação que é melhor, né? E aí, a gente tem os apartes, né, que é uma coisa que eu não tinha comentado com vocês. Os apartes, não é aquele diálogo entre os personagens. É uma coisa que um personagem, ele fala com o público. Ele faz uma parte, né? Ele vai falar, se direciona ao público, uma coisa que ele não vai falar ali entre os interlocutores da peça. E aí eu tenho também rubricas, né? Que a gente sabe como é que faz, a gente põe entre parênteses direitinho, e ali vai aparecer se você vai a fala vai ser assim sussurrando ou gritando, ou se ali ele desmaia, alguma indicação do que o ator precisa fazer naquele momento daquela fala. Às vezes é preciso direcionar esse caminho quando ele lê o roteiro, e o que ele vai falar e como ele vai falar isso, se for preciso, né? Às vezes ele precisa fazer algum tipo de postura, uma linguagem corporal diferenciada, e ali na rubrica aparece isso, tá? Como que a gente faz essa questão do texto teatral? A gente usa o discurso direto, né? A gente vem assim, vamos supor que seja João e Maria lá, meus personagens. Sejam, né? Aí vem João, letra maiúscula, toda maiúscula,
e a fala. Maria, letra maiúscula, e a fala, né? Além disso, eu posso usar também a questão da diferenciação de cores de caneta para poder ficar bem mostrando o que, que é o personagem e o que, que é a fala desse tal personagem. Tá? Vocês têm, a gente já comentou bastante disso, eu já mostrei, qualquer coisa também pode olhar no livro como faz, e aí vocês vão ficar fera. Tá? E aí depois a gente teria passado para sketch, né? Que eu estou esperando. Isso eu realmente não cobraria numa prova, porque a gente não vai mandar vídeo como prova, tá bom? Eu quero uma produção escrita, ver como vocês estão escrevendo no capricho, né? Sem ficar repetindo o mesmo termo, né? Vamos tentar usar sinônimos e aquelas outras coisas que eu já ensinei para vocês, tá bom? Então, queridos, fiquem com Deus, uma beijoca.